Olá! Existe uma harmonia quase invisível no português que, quando a gente domina, transforma completamente a nossa comunicação. E hoje vamos desvendar um dos pilares dessa harmonia, a concordância nominal. Prepare-se, porque vamos analisar juntos as regras que podem mudar o jeito de escrever e de falar. Para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que dá um nó na cabeça de muita gente. Por que será que uma única letrinha, o artigo a, muda a frase inteira? Parece um detalhe mínimo, né? Mas por trás dele existe uma lógica muito poderosa do nosso idioma. Fique por aqui porque a resposta para esse mistério está chegando. Para resolver este e outros enigmas, a gente precisa começar pelo básico, pelo fundamento, a grande regra de ouro que comanda toda a concordância nominal. Então, o ponto central é este. A concordância nominal é como uma dança. O substantivo é quem lidera, sabe? E todas as palavras que o acompanham para dar uma característica, artigos, adjetivos e por aí vai, precisam seguir os passos dele, combinando em género, se é masculino ou feminino, e em número, singular ou plural. Olha este exemplo. Os meus 2 melhores amigos viajaram. O substantivo principal aqui é amigos. Ele é masculino e está no plural. Agora, repare como todas as outras palavras, os meus 2 melhores, dançam no mesmo ritmo, todas no masculino e no plural também. É essa sintonia fina que faz a frase soar correta e clara. Certo. Essa é a base. Mas a concordância nominal pode ficar um pouco mais interessante quando um ambíguo adjetivo precisa qualificar vários substantivos. E nesses casos, a posição do adjetivo na frase, isso muda tudo. O interessante aqui é a flexibilidade que a gente ganha. Se o adjetivo vier depois dos substantivos, temos duas opções. Ou ele concorda com o termo mais perto, tipo rádio e cafeteira importada, ou ele concorda com todo mundo, indo para o plural masculino. Rádio e cafeteira importados. Agora, se o adjetivo vier antes, a regra é mais rígida. Ele costuma concordar só com o substantivo que está colado nele, como em caro rádio e cafeteira. Ok, já vimos a regra geral e a questão da posição. Vamos entrar agora em alguns casos especiais. Naquelas palavras que parecem uma coisa, mas são outra. Elas parecem que vão variar, mas na verdade são como rochas. Nunca mudam. E aqui temos um dos erros mais clássicos do português. A palavra menos é sempre invariável. Não importa se o substantivo é feminino, plural, nada. Portanto, a forma menos simplesmente não existe na norma culta da língua. O certo é sempre menos pessoas, menos cadeiras, menos preocupações. Outra palavra que pode enganar é alerta. Quando ela é usada no sentido de atentamente, ou seja, funcionando como um advérbio, ela não varia. Os bombeiros estão alerta, os soldados ficam alerta. A palavra descreve o modo como eles estão e por isso fica sempre igual. A palavra só é curiosa. Ela tem uma dupla personalidade e o comportamento dela depende totalmente do seu significado na frase. Se só puder ser trocado por somente, ele é um advérbio e não muda. Mas se o significado for de sozinho ou a sozinha, aí ele vira um adjetivo e precisa concordar com quem ele está se referindo. Vamos ver isso na prática para ficar bem claro. Em compraram só frutas, o sentido é de somente. Então, só fica invariável. Já em eles saíram sós, o sentido é de sozinhos. Então, sós tem que ir para o plural para concordar com eles. O segredo é sempre pensar no significado. Depois das palavras que não mudam, vamos para o oposto. Aquelas que devem mudar, mas que muitas vezes criam uma confusão e acabam sendo usadas do jeito errado. Palavras como mesmo, anexo, obrigado e kit são adjetivos. E o que um adjetivo faz? Ele concorda. Simples assim. Mulheres dizem obrigada. Homens dizem obrigado. Se foram elas que prepararam, então são elas mesmas. Se as fotos são enviadas, elas seguem anexas. E se a dívida foi paga por todos, então todos estão kits. E aqui vai uma dica de ouro, principalmente para a comunicação profissional, nos e-mails do dia a dia. A palavra anexo varia, o documento anexo, a planilha anexa. Agora, a expressão em anexo é uma locução adverbial e por isso ela é sempre invariável. As fotos seguem em anexo.
As duas formas estão certíssimas, a gente só precisa saber quando usar cada uma. Para a gente fechar, vamos decifrar algumas expressões que parecem ter suas próprias regras secretas de concordância. Lembra da nossa pergunta lá do comecinho? A resposta está aqui. Com expressões como é proibido, é bom ou é necessário, a regra é clara. Se o substantivo aparece de forma genérica, sem artigo, a expressão não varia. É proibido entrada. Mas, se esse substantivo for especificado por um artigo, como em a entrada, aí a expressão precisa concordar. É proibida a entrada. É a presença do artigo que faz toda a diferença. E, por último, um caso muito particular, a palavra possível. Em expressões como o mais possível, a regra é bem direta. Possível vai concordar com o artigo. Se o artigo for o, possível fica no singular. Se for as, possível vai para o plural. Por exemplo, quero as camisas mais bonitas possíveis. Ufa! Dominar a concordância nominal é dar um passo enorme para ter uma comunicação mais elegante e muito mais precisa. Espero que essa nossa análise tenha ajudado a iluminar o caminho. E a pergunta que fica é: com tantas riquezas na nossa língua, qual outro mistério do português merece ser o próximo a ser desvendado por nós?